Olá! O Up Entrevista de hoje é um programa especial, porque este mês de março é o mês das mulheres. Então nós resolvemos fazer um Up Entrevista focado nesse tema, principalmente sobre quem é a mulher do século XXI, quais são os seus desafios. E essa pergunta é muito importante para o nosso programa de hoje, porque nós estamos em 2022 e grande parte da população feminina que nasceu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, já passou dos 25 anos, que antigamente era uma idade considerada padrão para que a mulher tivesse filhos, estivesse já casada, com a sua própria família, enquanto o marido trabalhasse. Mas essa realidade, esse cenário mudou, né? A mulher de hoje é uma mulher moderna, que está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, tem suas próprias escolhas, está cada vez mais consciente de si mesma e, principalmente, está cada vez mais empoderada. É por isso que hoje eu vou conversar com a Márcia Vaz de Lima, que é psicanalista clínica, e nós vamos bater um papo sobre esse assunto. Márcia, muito obrigada por topar o nosso convite e participar do nosso programa. Eu que agradeço. Uma honra poder falar aqui com homens e mulheres do século XXI. Exatamente. É hora da gente repensar esses papéis agora. Que bom, né? Márcia, para começar a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa figura da mulher padrão, né? Como eu falei um pouquinho na abertura do programa, que foi mudando ao longo desses 20 anos, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, a mulher ela tem escolha. Se antes ela parecia que já nascia predestinada, né? Escolhiam por ela. Então, onde ela ia viver, com quem ela ia casar, quantos filhos ela teria a ter. Sempre houve, e ainda há, né, em alguns momentos, uma pressão muito forte sobre essa mulher. Quando ela vai casar, quantos filhos ela vai ter, tem o primeiro, já estão ali pensando no segundo, sem nem mesmo se perguntar se essa mulher tem o desejo de ser mãe. Se realmente isso é genuíno ou se isso é uma imposição social. Então, esse é o grande avanço dessas últimas décadas, que essa mulher ela consegue fazer escolha e se posicionar, pagar o preço dentro dessas suas escolhas. É um assunto que a gente estava conversando, né, até um pouco antes da entrevista começar, foi sobre essa disparidade entre o que era considerado padrão antigamente, né, e o que essa mulher se enxerga hoje, como ela se enxerga hoje perante a sociedade. Eu dei o exemplo aqui, enquanto a gente batia um papo antes da entrevista, sobre principalmente os livros da Jane Austen, de como ela criticava essa sociedade, principalmente britânica da época, onde a mulher tinha aquele padrão perfeito, de que aos 19 anos tinha que estar casada, e hoje a realidade não é essa, né? Sim, não é essa. Essa mulher, ela faz escolhas, como eu disse, ela paga o preço, mas ela é uma mulher que mesmo diante da sua escolha, ela se sente muito cansada, muito culpada muitas vezes por conta dessa escolha. Então existe sim uma pressão. A gente aqui no consultório atende mulheres de diversas idades, né? Então, por exemplo, eu já atendi mulheres na faixa etária de 60 anos que traziam ali marcas, pressões sofridas, porque aos 17 ainda não tinha se definido, não tinha um namorado, então já era entendida como uma solteirona na geração dela. Aí, a próxima geração, por exemplo, a minha mãe, era uma pessoa muito cobrada, né? Provavelmente, aí já não seria mais a sua mãe, seria a sua avó, né? Mas essa geração, né, de 50 e poucos anos, de 60 anos também, muito cobrada. Como assim? Você é só dona de casa. Exato. Então, elas desbravaram, elas percorreram um caminho que facilitaram essa geração de hoje, Sim. inclusive a ter escolhas. E as de hoje, elas não querem simplesmente vencer, como as nossas mães ou as nossas avós. Elas não querem ser aquela que chegou sozinha, aquela que estudou, que passou no vestibular com muito esforço, que teve família, que teve emprego. Elas querem trazer outras. Então essa jovem, ela sabe que as mulheres juntas, elas são mais fortes e elas querem ajudar outras mulheres também nessa conquista, nessa luta contra a desigualdade. Uhum. Esse exemplo que você deu, por exemplo, da mulher de 50 anos, né? Às vezes a gente tem essa realidade de dentro de casa mesmo. Por exemplo, igual eu citei pra você, eu faço 26 anos esse ano. A minha ideia de o que é a minha independência, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, os meus sonhos, os meus objetivos, às vezes são diferentes da minha mãe, por exemplo, que está ali na faixa dos 50, que é bem isso que você comentou. E às vezes esse choque de realidade é bom para que a gente tenha essa troca de experiências, né? Principalmente de uma mulher para outra. Sim, essa nova geração, ela não só recebeu da geração anterior, como ela tem ensinado muito, né? Como é que essa mulher tem esse direito, como é que ela conquista esses direitos, luta por eles, Sim. né?
As gerações anteriores, elas ficavam numa grande batalha. E você sabe que batalha, né? Lembra a guerra? Exatamente. A gente está vendo hoje, né, a questão da Rússia. Sim. E tanto medo que a gente está tendo, a Rússia e a Ucrânia, dessa guerra que está para surgir. E a gente sabe que onde tem guerra, onde tem luta, tem pessoas que saem feridas. Sim, então, com ou certeza. a gente se machuca, ou a gente machuca os outros. Com certeza. Então, essa geração nova tem ensinado que é possível essa luta para que ninguém mais saia machucado. Né? Sim, nem homens, sim. nem mulheres. É uma luta em que muitos homens, inclusive, participam, né? Para ajudar, para contribuir para que essas mulheres realmente tenham aquilo que é de direito. Com certeza. Porque você sabe que homens já nascem com direitos, né? Exatamente. Direitos históricos. Estamos falando aí de milhares e milhares de anos em que desde os quando homens, o mundo é mundo, não é desde mesmo? que o mundo é mundo, desde que a nossa religião judaico-cristã, né? Então, olha o modelo de mulheres que nós temos. Sim. Inicialmente, uma que é responsável por todos os problemas masculinos. O pecado nasce a partir de uma mulher e esse homem foi prejudicado por uma mulher. Depois, uma mulher que cuida de todos os problemas desses homens, né? Uma outra mulher que tem é o angelical, é a materna, é a proteção. Então, hoje, nós sabemos que a mulher, essa terceira configuração, ela não é nenhuma nem outra. Ela é um indivíduo que faz escolhas, que contribui, sim, para essa sociedade cada vez mais justa, né? Uma mão de obra muito importante em todos os setores, né? Na produção, na religião, na ciência. Com certeza. É alguém que merece o seu lugar, mas que até hoje luta por esse lugar. Luta para conquistá-lo, né? Não é de direito dela, né? Não é dado a ela como direito. Realmente. Precisa ir atrás, hein? Realmente. E já que a gente está falando sobre esse assunto, uma data que é comemorada nesse mês de março é o dia 8, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. E ao contrário do que muita gente pensa, essa data não foi um mar de rosas. Ela foi conquistada com muita luta. É uma data, inclusive, de muito sofrimento para as mulheres, né? Sim. Já que você mencionou as rosas, chega a ter até um certo desrespeito quando esse dia é usado pelo comércio simplesmente para fazer mais vendas, ou que os patrões aproveitam esse dia e entregam uma rosinha ali para sua funcionária. Tudo bem esse carinho, né? Essa questão comercial também, desde que as causas que levaram essa data a existir realmente sejam faladas. Porque envolveu muita luta, muito sofrimento, muitas vidas foram perdidas nessas batalhas, né, para que direitos fossem respeitados, direitos dentro de fábricas, equidade salarial. E quando a gente fala disso, a gente sabe que existem pesquisas, Luana, que falam que ainda vai levar 200 anos para que tudo fique equiparado. Sim. E nós estamos falando de carreiras iguais, profissões, trabalhos realizados Sim. em pé de igualdade entre homens e mulheres, as mulheres ainda teriam que lutar muito. Exatamente. Né? E igualdade, além de tudo isso, né, a gente fala desse sofrimento fora de casa, essa luta constante, exigida pelo mercado de trabalho, por muitas vezes patrões que não respeitam essa mulher, que a veem ainda como objeto, mulheres que têm mais preocupação no transporte para chegar até o seu trabalho, porque elas são mais vulneráveis, elas são sim as maiores vítimas. Além de tudo isso que já é pesado fora de casa, vem a maior das dificuldades, que é a que a mulher enfrenta dentro de casa. Dentro de casa, também. Então, é nesse sentido que também talvez levem muitas gerações para a gente ver que, por exemplo, a mulher hoje, ela vai trabalhar, ela vai estudar, mas talvez ela tenha se preocupado mais com o uniforme do filho, né? Sim. Filho que foi feito ali pelos dois, mas essa preocupação ainda continua presente na vida da mulher. E para essa relação transcorrer muito bem, muitas vezes ela se preocupa em deixar a camisa passada para o marido também. Exato. Antes de sair para trabalhar. Exato. Ambos trabalham, ambos contribuem para a vida financeira dessa família, mas ainda tem em muitos lares essa desigualdade que é muito grande. E quando a gente fala de família, nós falamos de uma diversidade muito grande. Aí talvez quem está nos assistindo venha pensar, principalmente os homens, vão dizer: mas eu já sou esse homem que contribui muito, eu sou esse homem parceiro. Sim. Ótimo, que bom que você já é uma pessoa menos primitiva, mais evoluída. Mas infelizmente
é uma realidade ainda de desigualdade. Sim, que acompanha muitas famílias. Com certeza. Era justamente essa a minha próxima pergunta, assim. Opa, não, imagina. Como esse acúmulo de funções, né? Mulher que é mãe, trabalha, muitas ainda são empreendedoras, têm seu próprio negócio, que daí é um outro tipo de acúmulo também. Como dar conta de tudo isso, né? Como ter ela ali, a essência, eu sou assim, como se descobrir nesse meio todo de acúmulo de funções? Então, a questão é essa, será que tem que dar conta? Exatamente. A primeira coisa que a mulher precisa se responder é o que é que ela quer. O que ela quer dar conta? Sim. Porque ela não é obrigada a nada, né? Ela é obrigada a fazer escolhas que a satisfaçam, que deem a ela o direito de existir, que mostrem a sua essência, os seus valores. E a partir dessas escolhas, ela entender que primeiro ela não é perfeita, nunca teve a obrigação de ser, e fazer o que for possível, de preferência, contando realmente com apoio, né, de uma rede de apoio, principalmente dos seus companheiros, se assim elas tiverem escolhido. E daí, terapia também para ajudar um pouco. Terapia, realmente. Tem momentos da vida, a gente fala que é só uma questão de escolher o momento ideal, né, para buscar ajuda, porque a gente vive num momento histórico tão difícil, com tantos acúmulos de funções, que fazer essa escolha, determinar essa prioridade, ter capacidade de dizer não para diversas demandas, exige realmente um apoio, uma ajuda psicológica. Olha só, nosso papo tá muito bom, mas eu vou dar uma pausa rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a entrevista volta. Fica por aí. Nós acreditamos na mudança e na inovação para crescer ainda mais e fazer a diferença. Por isso, nós criamos uma força-tarefa para que você traga mais resultados para a sua empresa. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e venha fazer sucesso com a gente. Oi pessoal, o Up Entrevista tá de volta, eu tô conversando aqui com a Márcia Vaz de Lima, que é psicanalista, e hoje o programa é especial sobre o mês das mulheres. Nós estamos conversando sobre os desafios da mulher do século XXI. E Márcia, como a gente estava comentando no bloco anterior, esses direitos que as mulheres foram conquistando são muito recentes, né? O acesso à faculdade mesmo, como a gente estava olhando no intervalo, o tempo, o direito de votar, né? Que é algo que deveria ser inerente a todo cidadão, a mulher não tinha esse direito. E hoje a gente vê uma ruptura, principalmente dessa geração mais jovem. Igual nós estávamos comentando, essas mulheres que nasceram depois dos anos 2000, que estão ali na faixa dos 17, 18, 20 anos, que estão na faculdade, que têm esse acesso mais fácil, vamos dizer assim, a uma informação de qualidade, tem esse interesse de passar um pouco também para essas mulheres de gerações passadas. Nós estamos vendo muito essa troca, né? Agora, nesse momento do século que a gente está vivendo. Sim. Mulheres ensinando mulheres, mulheres ajudando mulheres. Então, e é aquela coisa, né, Luana? Hoje, a mulher ela não é obrigada a nada, sim, ela tem direito à escolha. Então, imagine uma mulher que ela optou por ser solteira, ela não quer hoje ter a companhia de um homem ao seu lado. Sim. Ela tem o direito à escolha, né? Imagine uma mulher que optou por ser mãe, que quer casar com 20 anos. Essa mulher, ela também tem o direito de ter sua escolha respeitada. Uhum. Então, hoje nós, quando falamos de mulher, é muito importante a gente primeiro pensar de que mulher nós estamos nos referindo, porque a mulher, ela tem escolha, né? Sim. Ela, e essa geração mais jovem, ela também, além dessas escolhas que ela já pode usufruir agora na sua geração, como ela foi sempre já acompanhada da internet, ela teve acesso a muitas informações, essas escolhas ficaram ainda mais facilitadas. Ela consegue se posicionar muito mais, diferente das gerações anteriores. E nesse sentido, como ela tem mais acesso à informação, acaba ensinando essas mães, essas avós, a romper um machismo que é estrutural
Exatamente. Porque quando se fala de machismo, às vezes a gente pode cair na tentação de achar que machismo é coisa de homem, né? E não é. Mas não, machismo está acontecendo dentro da nossa casa, quando Exato. com 2 filhos adolescentes, por exemplo, uma mãe ensina uma menina as tarefas domésticas e diz, olha, você precisa aprender a cozinhar e a cuidar da casa, porque você vai ter a sua casa, vai cuidar do seu marido e dos seus filhos. E às vezes essa menina já responde, ela diz assim, não, eu preciso aprender tudo isso para morar sozinha. Exatamente. Né? É uma pressão que em muitos lares ainda não se verifica essa preocupação direcionada aos homens. Até mesmo em relação à vestimenta, né? A gente sabe, o homem leva pouco tempo para se arrumar, né, gente? Geralmente um menino de 17, 18 anos, ele bota um tênis, uma bermuda, uma camiseta e vai para a vida. E tá tudo bem, né? Uma menina, se diariamente, se regularmente ela se veste dessa maneira, já vem uma certa pressão. Nossa, mas e esse cabelo? Sim, com certeza. Nossa, mas não vai passar nenhum batonzinho? Ai, filha, que sapato é esse, né? Então, ainda a mulher se sente pressionada. Sim. E é desde o nascimento, sabe, Lu? Quando nós nascemos, nós somos estimuladas, assim, a gente já recebe uma bonequinha. E tudo bem receber uma bonequinha, não tem problema nenhum, né? Faz parte da nossa feminilidade. Mas aí, ao longo do tempo, nós vamos ser cobradas. Não só de ser boa mãe. Nós somos cobradas de ser profissionais de sucesso. Sim. Né? Já não é mais aquela coisa. Agora, essa mulher, ela também é cobrada. Que curso você vai fazer na universidade? Que instituição você vai estudar? É pública, é particular? Quem você vai ser quando você crescer, né? É. E ela também é cobrada de ser a atleta. Sim. Como assim? Você não gosta de nenhum esporte, mas muitas vezes não deram bola para essa menina quando ela tinha 3 ou 4 anos. Sim. Mas à medida que ela vai amadurecendo, ela é cobrada também de gostar de atividade física, de ter um padrão de beleza, de ser uma pessoa trabalhadora, de ser uma pessoa bem-sucedida, de ter dinheiro. Então aí que nós vemos, nós vemos, né, muitas mulheres sobrecarregadas e sem essa capacidade de dizer não para muitas demandas. Aí é que nós vemos a mulher muitas vezes adoecendo. Para você ter uma noção, a mulher ela adoece 2 vezes mais de depressão do que um homem. Justamente por essa pressão toda, Sim. muito de fora para dentro e muito também de dentro para fora, que ela não se permite. A mulher ela se sente culpada o tempo todo. E às vezes, desculpa, e às vezes não consegue externalizar muito isso também, né? De ter essa, de estar com esses pensamentos todos ali na cabeça, de estar com essa pressão toda e não colocar isso para fora. Não consegue. Também não foi estimulada muitas vezes a dizer como se sentia sim. A respeito desse assunto, né? Então, é treino. A gente está aprendendo, a gente está no caminho. A gente falou aí de grandes mudanças, né? Sim. E muitas coisas boas acontecendo, mas toda vez que a gente tem uma entrevista como essa, que nós temos a possibilidade de trabalhar isso, esses temas todos em escolas, nós estamos avançando, nós estamos tornando esse percurso cada vez mais curto, chegando mais próximo da igualdade. Sim, exatamente. E mais próximo de homens e mulheres saudáveis, que esse é o objetivo. Eu acho que a gente já entra então na minha próxima pergunta, né, sobre essa questão da igualdade, como você mesma colocou. O mercado de trabalho hoje, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente do que era antigamente, né? A gente tem cada vez mais mulheres inseridas no mercado de trabalho, principalmente em cargos que antes, né? Não, é um cargo de confiança, só pode ser dado para um homem. É um cargo de liderança, só pode ser dado para um homem. E essa realidade tem mudado, mas ainda não é o cenário ideal. A gente comentou no bloco passado que tem estudos que comprovam que 200 anos, né, para a gente ter essa igualdade. Demoraria tudo isso para a gente ter essa igualdade um pouco maior entre homens e mulheres? Quanto mais pensarmos, debatermos e praticarmos tudo isso que a gente já sabe que precisa ser feito, esse tempo pode ser encurtado. São 200 anos se continuar na velocidade atual. Nesse mesmo ritmo, né? Nesse mesmo ritmo. E nesse ritmo de desigualdade, né, uma coisa que ficou muito clara também, né, Luana, foi esse período da pandemia. Sim. Nós tivemos as mulheres como as maiores prejudicadas profissionalmente por conta desse período que afetou todos. Sim, com certeza. Mas as mulheres afetadas numa quantidade muito maior. E quais mulheres? Todas. Então, se você pegar a mulher de uma classe social, né, mais inferior, que tinha que sair todos os dias para trabalhar, que o trabalho dela não pôde ser
transferido para o home office, essa mulher pagou um preço altíssimo porque ela não podia pegar ônibus, o patrão não deixava ela ir. Então a empregada doméstica, a faxineira, as pessoas de produção de alimentícias ali, o comércio em geral, essas mulheres são 70% da mão de obra demitida durante a pandemia. Sim. E aí você vai para o outro extremo, né? Para a mulher que estudou, para a mulher que é pesquisadora, a mulher teve todos os acessos, né? Que teve todos os acessos à educação. As recentes pesquisas mostram que enquanto os homens deixaram de publicar artigos científicos, 20% deles reduziram, né, o número de homens que publicaram, o número de mulheres beirou os 45%. É mais que o dobro, né? É mais que o dobro, porque mesmo essa mulher instruída, que teve maiores oportunidades, digamos assim, Sim. ela ainda se responsabilizou durante a pandemia. O filho é meu, a casa é minha, sou eu que tenho que cuidar, a roupa é minha, sou eu que tenho que lavar. Se responsabilizou de uma forma muito mais efetiva do que os homens. Tem muito caminho ainda para a gente percorrer. Temos muitos caminhos pela frente. E assim, a gente estava comentando, né, sobre essa questão da mulher que precisa sair para trabalhar, aí tem o ônibus que ela pega, tem às vezes o patrão enxerga ela como objeto, como você mesma falou. E infelizmente, esse abuso que a mulher sofre diariamente ainda é uma realidade gritante que a gente tem. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A mulher que muitas vezes ela é apagada, ela deixa de ser ela mesma, ou então ela perde o direito de ir e vir, o próprio abuso sexual mesmo, que inúmeras de nós sofrem e praticamente a porcentagem que não consegue explanar isso, passar isso para fora, ter essa troca também é muito grande. E eu queria que a gente batesse um papo sobre como que a gente consegue romper essa barreira, sabe? Como não deixar que isso vire algo ainda maior, como parar esse ciclo. A gente volta para a educação, né? A hora que homens e mulheres forem bem orientados dentro de casa e nas escolas, a gente já tem um grande avanço nesse sentido. A hora que as mulheres entenderem que não é natural que ela se sinta mal em diversas situações, não é natural ela se sentir em segundo plano numa sociedade, e que os meninos aprendam desde cedo que eles não são animais, que eles são capazes de conter os seus impulsos, que não... Poxa, essa justificativa do estupro, por exemplo, né? E não tem o menor cabimento. Exato. Mas ela foi estuprada porque ela estava à noite sozinha, ou porque o short dela era muito curto, a saia era muito curta. Como assim? Sim, a culpa nunca é nossa, né? Então, a hora que homens e mulheres forem melhor educados neste sentido, e que nós, como responsáveis pela educação, dermos cada vez melhores exemplos, esse cenário vai mudando aos poucos e a gente espera que numa velocidade cada vez maior. Exato. Né? Tivemos grandes avanços. Quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, a gente tem que lembrar que aquela mulher vítima de uma agressão tão grave, ela já vinha denunciando há muito tempo. Com certeza. Então, ela precisou ter um prejuízo daquele tamanho, perder a capacidade de locomoção para ser ouvida. Para que ela fosse enxergada, né? Exatamente. Então, nós temos um avanço no que se refere a feminicídio, infelizmente, Luana. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres. Sim. Então, em relação a isso, eu percebo que muita coisa tem sido feita. Tá falando, tem uma certa conscientização muito presente, marcante da mídia mesmo. Aí a gente sobra ainda as questões sutis, né, que a gente já comentou. Esse machismo estrutural dentro da nossa casa, dentro das nossas empresas. Exato. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, dificilmente alguém pergunta para um homem de 35 anos com 2 filhos pequenos. Imagine, um homem, ele tem um filho de 5 anos e um de 3. Ninguém nunca pergunta quem vai cuidar dos seus filhos para você trabalhar aqui na nossa empresa. Exatamente. Agora, quando nós falamos de uma mulher na mesma situação, invariavelmente as pessoas perguntam: e os seus filhos, onde ficarão? Como você fará? Tem com quem deixar? A responsabilidade, esse peso todo da educação e dos cuidados ainda pesa sobre a mulher. Sim. A mesma outra pergunta, né? Uma mulher de 32, também na entrevista, sem filhos dessa vez, mas recém-casada. Como assim? Será que vale a pena? Será que no ano que vem ela já não vai decidir ser mãe, né? Exatamente. Homens não passam por isso.
Homens ainda vão fazer essa entrevista e ninguém nem vai perguntar a respeito da paternidade dele, se ele vai ser pai ou não, quando que ele será, ou não. se ele tem filhos ou não. Então tem isso mais sutil, né? Que a gente, mesmo sendo sutil, a gente precisa ter esse olhar atento para que essas coisas parem de acontecer, para que realmente a gente consiga oferecer para as nossas mulheres, para as nossas meninas que estão aí, mais oportunidades, mais igualdade realmente. E que esse cenário mude de fato, né? Não fique só em uma palavra, mas que a gente mude realmente a realidade que a gente vive, né? Chega de cansaço, né? Porque é como se fosse uma corrida e a gente sempre estivesse saindo atrás. Para chegar lá, para ter aquele cargo, para ter aquela carreira, nós estamos sempre mais cansadas. Sim, com certeza. Bom, então, para finalizar, nosso papo tá muito bom, mas se deixar a gente vai ficar aqui, né? Mas eu queria então que a gente finalizasse falando sobre o que você, como psicanalista, na sua profissão, que trabalha com essas mulheres, tem aqui no seu consultório, como você mesma colocou, de diversas idades, mulheres mais novas, mulheres um pouco mais velhas, com realidades muito diferentes umas das outras. O que você enxerga como o maior desafio da mulher do século XXI? O maior desafio é essa capacidade realmente dessa mulher olhar para o seu próprio desejo sem constrangimento, sabe? As mulheres têm esse papel, porque esse direito não nos será dado, não nos será concedido mesmo. Mas tem que ser conquistado, né? Tem que ser conquistado. E quanto mais com naturalidade a gente tem essa ousadia mesmo de ser quem somos, sem essa preocupação tanto com o que vão pensar de mim, o que é, nossa, será, o que a minha mãe quer, o que o meu pai quer, o que a minha avó faria. Quanto mais autêntica nós conseguirmos ser, mais perto nós estaremos dessa igualdade. Então, acho que a resposta, né, vamos colocar, seria o que eu quero. O autoconhecimento. Isso aí. Márcia, muito obrigada pela entrevista. Adorei bater esse papo com você. E você aí de casa, fique sempre por dentro da nossa programação. Up Entrevista, você acompanha aqui na programação da Up TV. E se você quer saber sobre algum assunto, algum tema, entre em contato com a gente que a gente vai atrás do especialista para você. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau!